Voltando aqui, dá like, se inscreve e compartilha. O Brasil passou por todo esse processo, né, onde ele foi, vamos dizer assim, impedido, enquanto nação, de explorar todos os seus recursos. Né? E isso persiste até os dias atuais. Quando houve a questão dos próprios governos militares, países que têm muito interesse no Brasil, inclusive países da Europa, Estados Unidos, pretensos aliados, sempre foram responsáveis por difundir aqui no nosso país algumas agendas, no sentido de tumultuar e impedir, por exemplo, o florescimento da nossa indústria, né, do próprio setor agro como potência. Né? E essas agendas hoje a gente consegue identificá-las de forma muito fácil, como as agendas ligadas às ONGs e às terras indígenas, como as agendas, por exemplo, do meio ambiente. Isso continua na atualidade. Isso ocorre pelo formato político que o Brasil adotou e pela facilidade, inclusive na moeda. Né? O quão é barato para outros países influenciarem isso no Brasil, até mesmo pela própria desvalorização da moeda. É barato o político brasileiro para isso. E por incrível que pareça, tudo aquilo que você sempre ouviu com relação à política, que o pessoal, vamos dizer assim, se vende barato e se vende fácil, talvez até pela qualidade das pessoas que nós colocamos lá, isso acontece muito. Eu já expliquei isso aqui, inclusive em live de membros, sobre como os países têm duplo interesse ao manipular determinadas questões econômicas no Brasil. Primeiro, o Brasil, como é detentor de grandes jazidas, de tudo que você possa imaginar, olha, vai do petróleo ao ouro, diamante, tudo que você possa imaginar, até aquilo que é necessário, por exemplo, em termos de matéria-prima para a questão da defesa, inclusive urânio. Até isso nós temos aqui no nosso solo. Né? Duas formas o sistema age sobre o Brasil. A primeira é eliminando o Brasil como concorrência, impedindo que a gente possa explorar esses recursos. Desta forma, outros países dominam esses mercados. Eu posso dar exemplos claros de quem age dessa forma no Brasil. O Reino Unido tem um peso muito grande, o próprio Estados Unidos, Canadá, a França ultimamente ataca muito o nosso setor agrícola, criando uma série de regras para encarecer o nosso produto, né, para que nós sejamos menos concorrentes em termos atrativos, né, em termos de preço, para outros países. Isso ocorre direto. Né? E, no segundo ponto, ao nos impedir enquanto concorrente, acabam nos tolhindo enquanto potência, né? Agindo, inclusive, e influenciando para que a gente não possa desenvolver determinadas tecnologias. O Brasil tem ampla capacidade, olha, pessoal, até na área de supercondutores, assim, seria aqui uma lista infinita, né? Questões que países como, por exemplo, a China e a Rússia desenvolvem sem pedir licença para ninguém, quando a gente começa a entrar em determinados segmentos, tudo vamos dizer, invertido a nível de dificuldade. Ou a legislação vai nos tolir e proteger algum tipo de oligopólio, impedindo que os negócios floresçam na sociedade, e aí posso avançar e desenvolver o país. Né? Então, muita regulamentação, ou até mesmo pela criação de leis que simplesmente impeçam ou assinatura de acordo internacional, como é o caso, por exemplo, da questão nuclear, que o Brasil é signatário, né? Nuclear para a defesa, né? Onde o Brasil é signatário de uma série de tratados e acordos que, vamos dizer assim, emasculam, né, o Brasil, impedem que o Brasil sequer possa começar a desenvolver a tecnologia, né? Porque não há atrativo posterior, enfim. A gente pode explicar isso em outra live. Então, por que é um grande salto essa ida do presidente Bolsonaro à Rússia? Isso é bom da gente conversar aqui. Pela primeira vez em décadas, mais de 6 décadas, nós estamos presenciando a primeira vez, aqui no Ocidente, um momento onde o mundo se apresenta realmente no formato multipolar. Aquelas relações que existiam desde a década, principalmente na década de 60, a partir
dos acordos lá de Bretton Woods e o predomínio do dólar para troca comercial, enfim, e a falta de paridade entre dólar e ouro, praticamente esse é o primeiro momento onde os países, na prática, estão conseguindo fazer trocas comerciais diretas, né? Por isso o multipolar, eu não preciso mais passar por uma centralidade para que isso ocorra. Isso tem um preço, né? Você pode sofrer algum tipo de sanção, enfim, até mesmo hostilidade bélica, como aconteceu com alguns países. Mas cada vez mais isso se torna difícil devido a você ter potências de grande porte do outro lado da cerca. Então, hoje, perde-se o sentido para países que detêm muitas. Detém uma matriz de riqueza variada, como é o Brasil. O Brasil não é só, por exemplo, a Venezuela, que basicamente tem petróleo. O Brasil tem tudo, né? E faz negócio com todo mundo, o que significa que você perde um cliente de um lado e abre 10 clientes do outro. Então, essa regra que valeu muito até recentemente, hoje perdeu muita força. E a falta de liderança do lado ocidental fez com que emergissem potências de líderes do outro lado, que praticamente hoje, vamos dizer assim, estão enquadrando e colocando na parede as potências enfraquecidas, né, do lado ocidental. Mas isso é bom ou é ruim? Eu não farei análise nessa live sobre essa questão e o futuro disso. Tá? Eu posso dizer que o ideal é que não fosse nenhuma coisa nem outra. Mas o que eu estou relatando aqui hoje é um fato. Esse é um fato. Então, independe se eu acho bom ou ruim, ou se você vai achar bom ou ruim. O que nós precisamos estar espertos, e é esse o papel que o presidente Bolsonaro fará agora, é de estar conectado com a mudança. Tal qual a promessa da evolução da espécie que mantém aquele que melhor se adapta, quem vai sobreviver e vai se destacar nesse mundo multipolar é o país que souber jogar com essas novas fichas, essas novas peças apresentadas no tabuleiro. Basicamente, o que nós vemos hoje é um mundo onde não existe mais aquilo que era conhecido muito até pouco tempo como previsibilidade das coisas. Você não consegue simplesmente prever os cenários porque a vontade do líder no momento, seja de qualquer país, é que vai fazer a diferença. Seria impossível acreditar cerca de 10 anos atrás, por exemplo, que a Rússia, do mesmo presidente Vladimir Putin de 10 anos atrás, 15 anos atrás, estaria hoje dando cartas à Europa e aos Estados Unidos. Foi desastroso a campanha que os americanos forçaram sobre as fronteiras da Rússia. Desastroso, né? Porque, ao contrário dos blefes que estamos fazendo no Ocidente, ao que tudo indica, a Rússia está jogando as cartas para valer. A ida do presidente, nesse momento, do presidente Bolsonaro, assim como de outros líderes, como a gente vai ver daqui a pouco também, a Rússia é o maior, vamos dizer assim, é a maior demonstração disso. Pessoal, no passado, só para vocês terem uma ideia, eu sempre falo isso, o pessoal não entende, eu vou tentar, é porque a gente tem que falar isso com certo cuidado mesmo. Para quem não sabe, a gente lida com isso já há alguns anos, participei de várias dessas searas, fui convidado, aliás, vou até mostrar o convite aqui, para participar, inclusive, dessa seara, convidado oficialmente, entre o Brasil e a Rússia. Mas já estive no Conselho de Alto Nível Governamental entre Brasil e Rússia por várias vezes, né? E a gente sabe como funciona isso por trás dos bastidores. Frequenta as embaixadas, os agentes que fazem, vamos dizer assim, o dia a dia dessa política internacional. E o que eu posso adiantar para vocês, sem fazer, vamos dizer assim, muita exposição, é que a partir, quando você entra numa estrutura diplomática dessa dentro do teu país e vê que tem uma espécie de país dentro do teu país, com as próprias regras, agentes, tem coisas que eu nem quero me atrever a falar, mas tem quase um mini exército ali dentro. Claro que para proteção da estrutura, não é para... Mas o alto nível dos funcionários que estão presentes ali, você percebe que essa turma não está para brincadeira. E que, às vezes, eles sabem mais de setores estratégicos dos países onde estão presentes, como, por exemplo,
o setor agrícola, o agro, né? O setor de tecnologia, o setor de defesa, às vezes mais do que a própria sociedade brasileira. O Brasil também tem as suas embaixadas no exterior, mas com objetivos, conhecendo a estrutura, de pouca influência para a questão nacional dos países e mais para as relações diplomáticas em si. Não é o que acontece no Brasil. O Brasil sofre influência pesada com estruturas pesadas aqui dentro. Outros países também, tá? E nesse sentido, essas amarras de quem nos sufocava para o desenvolvimento, hoje, meio que não está sendo bem atendido. É arriscado, porque é um momento de ruptura, às vezes quem não consegue bater no forte, bate no fraco, né? Até para tentar demonstrar poder. Então, é uma posição perigosa, mas é um momento de libertação, onde o Brasil pode lançar mão de muitas das coisas que nos travavam. Eu vou dar logo um exemplo aqui. A questão, por exemplo, do agro. Do agro, não. Do agro indiretamente, mas a questão de exploração de determinadas regiões do país, onde o Brasil é obrigado a importar insumos de outros países e ficando na dependência para a sua principal indústria de exportação, que é o agronegócio, e isso pode ser reaberto, discutido e eliminado. Pois aqueles que faziam ou fazem a pressão para que a gente não tenha acesso às nossas riquezas, a mão pode ser removida nesse momento, porque eles estão preocupados com outros problemas. Então o Brasil vai ter que aprender, entender quais são essas peças específicas a serem movidas e botar para frente. Essa é a grande oportunidade. Da mesma forma, não ter o cuidado, né, de não também, na ânsia de terminar aí de lavar a criança, jogar a bacia com água, a criança e tudo fora, né? Ou seja, não se deve romper as conquistas, apenas as amarras. Tá? É uma tarefa muito difícil. E eu sei que pode estar parecendo um pouco complexo. Quem não conseguiu entender, é de propósito. Rever até que compreenda. Porque também a gente não pode falar de tudo aqui, você já sabe como funciona. E diferente, única e exclusivamente dessa batalha entre essa dicotomia do bem e o mal na sociedade, essa que fica no campo das ideias, esta da qual eu estou falando, fica no campo dos agentes, inclusive os agentes estrangeiros baseados aqui. Então a gente precisa tratar realmente com muito cuidado. Tá? Então eu fiz essa análise aqui, dei a importância. Primeira equipe precursora já partiu, já está preparando o caminho para o presidente da República. O presidente deve partir no dia 14. A Rússia parte na madrugada, chega lá no dia 14. E os encontros ocorrerão até o dia 17. Né? Então vamos torcer aí para que nós possamos nos libertar de muitas das amarras que o século passado nos impôs. Na verdade, potências mundiais nos impuseram, que políticos brasileiros, a maioria não vale absolutamente nada, chancelou e deu bypass para a escravidão do povo brasileiro em serviço dos interesses internacionais. É assim que nós vivemos, é fácil identificar isso, e que a gente consiga avançar. Tá? Meu Deus, o Putin vai salvar o Brasil? Não acredito, acho que o Putin está preocupado com o país dele. Mas se o Brasil souber aproveitar o momento, ele pode ser um excelente parceiro para o Brasil. Tá? Porque tem questões de identidade, até cultural, mas questões de identidade e similaridade que podem ser, vamos dizer assim, até por semelhança, podem criar uma certa empatia. Eu que já estive muitas vezes na Rússia e tive a oportunidade de passar um tempo lá, um tempo linear, posso dizer que há grande afeto da população lá, diferente daquilo que vendem na internet, entre a população russa e a população brasileira. Agora, há pouca divulgação, não houve uma indústria do entretenimento para tornar isso muito simpático. Né? Mas acredito que são barreiras muito fáceis de serem vencidas. Tá? Bom, para finalizar aqui, quero agradecer aqui ao presidente da Câmara Brasil-Rússia,
também a representação comercial da Rússia no Brasil, em Brasília, pelo convite, né? Recebo o convite, não vou poder estar presencialmente, mas já fiz o meu cadastramento para participar da versão online. As próprias lideranças dessas relações, a maioria fará exatamente o mesmo, porque tem uma série hoje de complicações para você fazer essas missões internacionais, além do tempo, exigências, enfim. Acabou que ficou muito em cima. Então, agradeço aí ao pessoal pelo convite, a Câmara também, a Brasil-Rússia, né? Presidente Gilberto Ramos. Já estou aqui com os formulários e vamos proceder aí com a nossa participação, né? Se até a possibilidade de palestrar, eu vou decidir se tiver espaço para o tema Amazônia, que é a minha, vamos dizer assim, contribuição maior dentro dessa relação. São duas, Amazônia e defesa, né? O foco, eu não vou me atrever a falar de defesa agora na missão, mas eu posso dizer para vocês que está indo um pessoal, vamos dizer assim, a turma da mão na massa para as questões nucleares do Brasil faz parte da missão. Aí só falar aqui o resto para não atrapalhar. Então, pode ser que o assunto fique restrito à questão da energia, né, e trocas e repasse de tecnologia, é possível, mas eu acredito que, aí deixa eu botar só uma pimentinha, eu acredito que como o Brasil detém todo o ciclo de produção de energia nuclear, pode ser que eles queiram avançar para outros temas, mas está só no campo da especulação, não é nenhuma informação oficial, tá? Mas uma informação oficial é que estarão representantes da cúpula da questão nuclear.